Morra, Amor. Esse é o nome do filme que lança amanhã, dia 27, nos cinemas. Filme estrelado pela Jennifer Lawrence e pelo Robert Pattinson. Para quem não lembra, Robert Pattinson é o eterno Edward Cullen, agora o atual Batman dos cinemas. E a Jennifer Lawrence é a nossa Katniss Everdeen, do Distrito 12 de Panem, que ganhou o Oscar pelo filme O Lado Bom da Vida. E agora os dois juntos, dois dos maiores nomes do cinema, dois dos maiores atores da atualidade, juntos nesse filme. E eu quero partilhar com vocês, já assisti o filme, e partilho com vocês um pouco do que eu achei de Morra, Amor. E assim, logo que eu assisti o filme, o primeiro pensamento que me veio na cabeça, já vi um podcast com esse título, não existe filme ruim. Todo filme é bom para alguém. E foi exatamente essa sensação que eu tive quando saí do cinema no Morra, Amor. É um filme que reúne duas grandes estrelas do cinema, uma diretora que já fez outros filmes muito bons, é inclusive produzido pelo Martin Scorsese esse filme, mas é um filme que me parece que foram 2 horas perdidas, jogadas fora. É um filme que traz uma temática muito pesada, muito densa. Ele conta a história de um casal que se muda para o interior, numa casa grande de família no interior. Eles têm um filho e ela é escritora. A personagem principal é essa, interpretada pela Jennifer Lawrence. Ela é uma escritora, acabou de ter um filho, está morando no interior, o marido sai para trabalhar e ela fica em casa. E ela começa a sentir o peso da vida. A gente falou, inclusive quando eu saí do cinema, que é um filme sobre depressão pós-parto, mas a própria diretora deu uma entrevista falando que é muito mais profundo que isso. E se você analisar toda a história do filme, ele é muito mais profundo. É a mulher que não é mais desejada, a mulher que não tem mais criatividade, a mulher que vive uma rotina estressante, perdida. Parece que o interior se torna quase a sua prisão. Uma mãe que não gosta de seu filho, que não consegue se dar bem com seu marido, e tudo isso vai pesando sobre ela, e é essa a história do filme. E é um tema muito interessante, é um tema muito importante de se abordar, mas parece que é um tema que não foi bem trabalhado nesse filme. Robert Pattinson praticamente é o marido ausente, é o pai ausente, quase não dialoga com a esposa, quase não aparece na história, porque quase não existe uma história no filme mesmo, e está ali só para fazer esse contraponto, aquele que tenta estar junto com a esposa, tenta ir atrás dela, tenta vencer um pouco essa depressão junto com ela, mas que não consegue se relacionar, não consegue ter essa intimidade com a esposa. Uma esposa que está sofrendo depressão, sozinha, perdida no mundo, tendo que aguentar um filho, tendo que aguentar uma casa gigante, tendo que aguentar não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais fazer suas coisas. E o filme, tudo, 2 horas de filme que gira em torno disso. Um tema que seria muito interessante de ser trabalhado, de ser visto no cinema, mas que acaba se perdendo no meio de uma história que não existe. Queria partilhar, inclusive, aqui um pouquinho da história do filme com vocês, mas eu não consigo dizer o que acontece no filme. Foram 2 horas mostrando a depressão, 2 horas mostrando Jennifer Lawrence quase enlouquecendo no meio daquela casa que ela estava, naquela família, mas que não conta. Começa com ela assim, com essa depressão, e termina com ela assim com a depressão. Começa num relacionamento difícil com o marido e termina num relacionamento difícil com o marido. Começa com um filho que ela não aceita muito e termina com um filho que ela não aceita muito. Então é um filme que não vai para lugar nenhum, não tem uma história, e eu não consigo partilhar com vocês. São 2 horas de filme, 2 horas que parecem muito assim, cenas chocantes no filme, mas que não entrega história nenhuma praticamente. Por outro lado, nós temos um filme muito bonito, de fotografia, muito bem filmado, a Jennifer Lawrence mostrando por que ela é merecedora de Oscar mesmo, por que ela já ganhou um Oscar, porque ela se entrega muito no filme, ela é muito real, é uma dor muito visível, é uma dor muito real, um não saber o que está acontecendo, não saber o que está passando, fala, não, eu estou bem, e está bem assim, mas isso aí é muito real dela. Inclusive dizem que muito daquelas cenas foi improvisada por ela, e isso é visível no filme, é visível como ela se entrega, como ela faz um bom trabalho num filme que não foi tão bom assim. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês. Morra, Amor vai estar no cinema agora. É uma temática muito interessante de se pensar. E eu comecei falando que não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém, porque eu fui ver algumas críticas para poder fazer a minha aqui, para saber o que falar desse filme. E eu vi muita gente que gostou do filme, muita gente que passou por isso, passou pela depressão, esse sentido da mulher que não se sente mais vista, que não se sente mais valorizada. Muita gente passou por isso, conseguiu se identificar com a Jennifer Lawrence nesse filme, porque ela foi muito boa no papel que ela fez. E para muita gente vai ser um filme muito bom de se assistir.
porque vai se identificar, vai sentir aqueles sinais, vai poder sentir a dor dela, que ela está sentindo. Mas o que me chama muita atenção é isso, porque eu não vi a história do filme. E isso aí foi o que pesou muito. É um filme que ficou denso, ficou pesado, ficou cansativo de se assistir. Apesar do grande trabalho da atriz, apesar do grande trabalho da fotografia, apesar do grande trabalho da trilha sonora, nossa, o choro da criança, o latido do cachorro, aquele barulho interior, assim, daqueles bichinhos fazendo barulho no meio do mato, tudo isso foi muito, muito, muito bem feito. Então, se você quer ver uma história bem feita, uma história não, se quer ver um filme bem feito, bem dirigido, bem trabalhado, esse é o filme perfeito. Agora, se você está esperando uma história que possa mexer, que possa tocar no coração, infelizmente não foi esse. É uma temática boa, mas um filme que não tem uma história para se seguir. Ainda assim, vale muito a pena ver no cinema pela Jennifer Lawrence, vale muito a pena ver pela fotografia, pela trilha sonora, por tudo que o filme entrega. Ainda é uma experiência legal de ser feita. Mas se alguém quiser conferir, está ali amanhã, dia 27, nos cinemas do Brasil todo. Mas fica aqui já essa certeza que é um filme que uma história que é esquecível. Não existe uma história, não tenho o que falar sobre essa história. Mas se alguém tiver interesse em conhecer, pela atriz, pelo trabalho, vale a pena.